Bom dia pessoal. Entrei um pouquinho antes, um minutinho antes, pra esperar o pessoal entrar, pra esperar a conexão, né, pro Instagram chamar vocês pra vir comigo com a live, aqui na live. Mas de toda forma eu quero deixar essa live gravada, vou tentar deixar aqui, vou tentar deixar gravada no YouTube também. Acho que agora que começou a chamar as pessoas, mas eu acho que agora eu já tô ao vivo, né? Me avisem aí. Ei, Gabi! É a Gabi que entrou aqui. Tudo bom? Nós vamos fazer nossa live também, hein? Entrei um pouquinho antes pra conexão e chamando, pro Instagram chamando o pessoal. Vou até ficar de olho, porque eu quero fazer uma live bem breve. Uma live de 15 a 20 minutos, no máximo. Muitas vezes eu acabo ultrapassando, né? Quem me acompanha sabe. Mas... obrigada, Gabi. Então, deve estar chamando o povo aí. Hoje eu quero falar mais rapidinho. Quero fazer uma live mais curtinha, porque eu quero ver se eu consigo gravar essa live. Porque geralmente as pessoas vão assistindo depois. E quando a live é muito longa, fica mais complicado, né? De assistir. Então, hoje eu vou falar um pouquinho de consumismo. E... me ver... Tô dando um oizinho. Acho que é o marido da Deia que entrou, se não me engano. Marcelo? Me conta. Depois podia fazer uma live com a Deia também, né? A Deia tem tanta coisa bacana pra falar pra gente. Acho super legal. A Deia é super empreendedora. Bom, então já tá dando horário. Eu entrei antes, mas agora já tá dando a hora. E é assim. Tudo bom aí? Ai, gente, saudade de Quebec, do povo daí, de tudo. Do frio, não. Eu não consigo sentir falta do frio. Mas das coisas, das pessoas, do estilo de vida que a gente leva é muito diferente. Bom, então vamos lá. Eu vou deixar a live gravada, que aí o pessoal vai assistindo depois. Eu vou falar sobre consumismo. Fala pra ela. Pode falar pra ela. Pra ela ir pensando aí uma live pra gente fazer. Então eu quero falar sobre o consumismo e as crianças, né? Que é o título da live de hoje. O que acontece? Consumismo. O que é o consumismo, né? Se a gente for pensar. O consumo é algo necessário. A gente tem que consumir, né? A vida desde da época das cavernas é essa troca, né? Se eu quero uma coisa, eu dou algo em troca e eu consumo aquilo ali. E a pessoa que me deu aquele produto ou aquela coisa, e fez, bom dia, ela vai receber, né, no caso hoje, o dinheiro. Então, o consumo, ele é necessário, ele é algo natural, que acontece sempre. O consumismo, ele já diz pra gente de um excesso. Então, ele é um consumo em excesso. E eu sempre falo que quando algo está em excesso ou está em escassez, existe um desequilíbrio. Vocês concordam? Quando tá em excesso ou tá faltando, tá em desequilíbrio. Então não tá legal, porque o objetivo, né, o ideal que a gente busca na vida pra tudo é ter equilíbrio, certo? Ei, Flávia, ei, Kessia, oi, pessoal que tá entrando, ei, Nath, que bom você aqui. Então é isso. Então, gente, eu comecei já um pouquinho a falar sobre o consumismo, tá? Eu comecei agora, na verdade. Então, o que eu tô dizendo? Que a nossa live é sobre consumismo e criança e que o consumo, ele é algo necessário, a gente tem que consumir. Mas que o consumismo, quando a gente fala de consumismo, a gente está falando de um consumo excessivo. E quando está em excesso ou quando está em escassez, é porque algo está em desequilíbrio, né? Se está faltando ou se está em excesso, a gente está desequilibrado, tá bom? Então, a gente está ou com pouca coisa ou com muita, tem algo errado. Tem que equilibrar. Ok. Então, onde que as crianças entram nisso daí? Né? Vamos pensar. Alessandra e pessoal. Bom, sempre... O que acontece com a gente? E outra coisa que eu queria falar antes é o seguinte, gente. Tudo que eu falo aqui, né? Que eu falo nas lives, que eu falo no canal, que eu ponho nas minhas historinhas, são vivências da minha casa, da minha vida, da minha família, é o que funciona pra mim, tá? Pra minha família. Não é regra, não é método, não é uma norma, entendeu? É algo
que eu vivencio e que funciona para minha família. Então, eu não tô falando que é o correto e que tem algo errado, tá? Que alguém faz errado, porque muitas pessoas podem fazer diferente de mim. Mas é o que dá certo pra nós e é o que eu acho que é bacana de seguir, que fica equilibrado, ok? E aí vocês vão me falando se vocês concordam, se vocês discordam, que eu acho isso legal, essa troca também, tá? Tem bastante gente entrando aí, pessoal. Então, vamos lá. Onde que as crianças entram nisso daí, nessa questão do consumismo? A gente tem um hábito de cobrar das crianças atitudes, né, comportamentos, raciocínios. A gente cobra muito das crianças atitudes, raciocínios, comportamentos que nem a gente tem. Ou que a gente demorou muito tempo para poder adquirir, para poder vivenciar aquilo que a gente está cobrando. Então, sempre que eu cobro algo dos meus filhos, né, eu penso assim, quanto tempo eu demorei para poder introduzir, inserir na minha vida, né, e vivenciar isso que eu tô cobrando deles. Vocês já pararam para pensar nisso? Que às vezes a gente cobra atitude na mesa, atitude dentro de uma loja, atitude que eles ainda não têm, né, e que a gente mesmo custou um tempo para adquirir. Faz sentido para vocês isso que eu tô falando? Vão escrevendo aí. Então, sempre eu tenho uma frase em mente, que é o seguinte, que eu até postei uma vez aqui no Instagram. As crianças, elas estão nesse mundo há bem menos tempo que a gente. A gente já tá aqui, ó, há muito tempo. E elas estão há bem menos tempo que a gente. Acho que tem uma solicitação de vídeo aqui, que eu não sei como é. Sim, a Nath colocou, não é? Então, assim, a gente tem que pensar um pouco isso. As crianças estão nesse mundo há bem menos tempo que a gente. Então, a gente tem que ter um pouquinho de paciência e tem que pensar, né? O meu hábito é assim? Eu tenho um bom hábito? Porque às vezes nem a gente tem e a gente tá cobrando, ok? Então, a primeira coisa é pensar nisso em relação às crianças. Porque, claro, elas estão em um mundo, aí a gente vai pensar em duas coisas, tá bom? Eu tenho até uma colinha aqui para eu não gosto de esquecer de falar nada. Então, é o seguinte, nós vamos pensar em 2 pontos. Tem muitos pontos que envolvem o consumismo, tá, gente? Porque isso é intimamente ligado ao inconsciente. Tem a ver com questões psicológicas, sim. Tem a ver com a forma como a gente foi criado, comportamental também. Então, eu vou colocar 2 pontos, ok? Primeiro ponto, a mídia, né, e também, lógico, a sociedade e a mídia, elas induzem as nossas crianças a consumir. Vocês concordam? Coloca aí se vocês concordam. A mídia, o tempo todo, ela induz as nossas crianças e a gente, claro, também, a consumir, ao consumo. A Nath colocou aqui, somos exemplos, né? Então, nós vamos falar isso dos exemplos, Nath, eu vou falar isso também, nessa questão do exemplo, porque a gente quer ser exemplo e a gente tem que ser, sim, o melhor exemplo, porque a gente vê, né, se a gente parar para prestar atenção, as nossas crianças, elas são o nosso reflexo, elas repetem as coisas que a gente faz. Sim, muito. Mas às vezes a gente não vai conseguir ser aquele bom exemplo naquele momento. E a gente vai ter que aprender junto para poder ser exemplo. Concorda? Porque às vezes a gente não é. Falando, putz, eu não sei, minha vida financeira não tá legal, eu nunca consegui planejar. Como que eu vou ensinar isso? E por causa disso eu vou deixar de ensinar? A gente vai ter que caminhar junto e aprender junto. Então, quando é assim, eu falo isso. Muita gente às vezes me manda pergunta e tá falando, mas eu não consigo, eu não sou assim. Então, vai aprender, vai caminhar junto, né? Acho que tem que ser assim, que às vezes a gente não consegue ser exemplo, por mais que a gente tente. Então, é isso. Então, a mídia, ela nos induz, e é o papel, né, de quem tá vendendo, é esse papel. Tem cursos, gente, né? Vários cursos de marketing, que tem aulas de neuro lá dentro, de neurociência, de entender o cérebro, de entender o inconsciente. Pra quê? Pra vender. Porque eles vendem através do inconsciente. A gente não compra desde lá de trás, né? Lembra? Tinha propaganda de cigarro, né? O que eles compravam? Eles compravam adoecimento do pulmão, porque tinha lá atrás tinha uma foto horrível do pulmão. Não. Eles compravam aventura, né? A roda de amigos, a conversa. E é isso que a mídia tá aí para isso, para vender, para fazer o marketing para os produtos venderem. E tem que ser. O comércio é assim, ok? A gente é que tem que prestar atenção no que a gente está comprando, no quanto a gente está comprando e no que a gente realmente precisa.
né? E geralmente a gente não pensa. Então, eles vendem carro? Não, eles vendem aventura, eles vendem uma viagem. Então, quando a gente vê, por exemplo, eu adoro viajar, amo viajar, e às vezes eu tô muito cansada, trabalhei demais, aí passa aquela propaganda, né? Viagem para não sei das quantas, dividido em não sei quantas vezes. Aí o pessoal fala assim, não, tá dividido, vou parcelar. E sai fazendo aquilo sem o mínimo de planejamento e vai se endividando, né? Por quê? Porque ele tá comprando aquele descanso, aquela aventura. E as crianças a mesma coisa, né? Os brinquedos estão ali sendo vendidos, mas tá sendo vendido o quê? A união da família, os pais brincando junto, tá vendendo ali a animação, a diversão, né? E o brinquedo vai trazer isso. Então, eles vão pedir porque eles estão sendo estimulados a isso. Esse é o primeiro ponto, né? O tanto que a mídia influencia. Sim, influencia na gente até hoje, né? Então, a gente que tem que estar ali vendo e ensinando e ajudando. No final, eu vou falar como, tá? E o segundo ponto é que, culturalmente, nós somos competitivos. O ser humano é competitivo. Concordam? De natureza. O ser humano, por natureza, é competitivo e o hábito que a gente vai criando ao longo da vida, né, dessa competição, a gente às vezes nem vê, a gente não tem consciência, é totalmente inconsciente. Mas é um hábito que se repete, que se repete, que se repete, que vai gerando esses comportamentos, às vezes até compulsivos da gente. Por quê? Porque a gente sempre vai querer mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, e sempre vai querer mais do que o que a gente realmente necessita. Vocês concordam? Faz sentido isso que eu tô falando? Quero saber se vocês estão acompanhando, assim, se faz sentido pra vocês. Então, por exemplo, quando eu falo que isso é cultural, né, gente, é porque é isso, é um hábito que a gente vai desde pequenininho, porque os nossos avós têm, os nossos pais têm, os nossos bisavós têm esse hábito sem ver. E aí a gente vai repetindo esse hábito e gerando um comportamento, né, que isso fica totalmente no inconsciente. Vou dar um exemplo para vocês da minha filha, tá? Da Maria Clara, quando eu era pequenininha, em relação a festas infantis. E aí eu acho que vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. A Maria Clara, quando ela nasceu fora do Brasil e onde a gente morava, não tinha aquelas festas enormes, não tinha o hábito daquela, sabe aquele tanto de decoração que tem, como é que chama? Os personalizados, né? Que aí as crianças vão lá e pegam tudo e saem pondo na sacola. Não tinha nada disso. Então, as festas eram menores, eram menos pessoas. E tinha uma coisa, assim, pelo menos entre os brasileiros que eu conhecia e alguns quebecois, né, que a gente era amigo, no final, quando cantava o bolo, eles passavam um dedinho no bolo e lambiam. Então, Maria Clara, o hábito dela era fazer isso. E aí, quando a gente veio pro Brasil, Maria Clara estava com quase 3 anos. E aqui tem muita festa, né, gente? Tem festa, assim, 3, 4 festas num fim de semana. E era aquele tanto de festa, e a gente ia com Maria Clara, o Arthur ainda era bebê. E aí a Maria Clara não tinha essa noção de ir pegar esses personalizados, nada disso. Então ela ia cantar o parabéns em volta da mesa, que tanto de gente, eu falava, filha, não pode pôr o dedo no bolo, não pode pôr o dedo no bolo, passar na boca, que aqui não é legal, as pessoas não gostam. Então ela ficava assim, indignada que ela não podia passar o dedo no bolo. E só que ela não tava nem aí para aquelas lembrancinhas, para aqueles personalizados. E eu ficava super assustada quando eu vi que acabava o parabéns, era aquele tanto de menino e pegava e tal. Então a Maria Clara, ela já saía assim, meio até com medo, assim, que ela era muito petitinha, né, miudinha, e era 3 aninhos. Aí ela saía e vinha e não pegava quase nada. Não, filha, isso aqui pode pegar e tal. E aí ela foi aprendendo que ela podia pegar aqueles personalizados e levar pra casa. Passando, né? 3 anos, 4 anos, aquele tanto de festa. Festa. Eu comecei a reparar, Maria Clara, com já 5, 6 anos. O Arthur nunca gostou de doce, então ele nunca se ligou pra essa mesa do doce, não. A Maria Clara começou a disputar. Então, as crianças, ela era muito pequenininha, ela ia se enfiando, eu já vi Maria Clara engateando no chão pra poder conseguir chegar na mesa pra pegar os personalizados. E aí ela começou a fazer isso, e sempre, cada vez mais. E aí ela pegava aquele tanto e às vezes falava, ai, o menino me empurrou
horror, não sei o que, aquela confusão. Mas vinha lotada de personalizado. Cada vez mais e mais e mais personalizados. E aí eu fui vendo que aquilo foi algo que ela começou a vivenciar. Vocês estão entendendo como que funciona? O hábito foi se repetindo e virou um comportamento dela. Então aquela disputa, ela disputava para ter mais, para pegar cada vez mais, mas ela nem precisava daquilo. Então teve uma festinha que eu falei com ela, eu sentei com ela já era mais velha, tinha uns 7 aninhos já. Eu falei com ela, Maria Clara, você precisa disso tudo? Pra que você tá pegando tanto? Né? Por quê? Porque os outros estão pegando, porque é uma disputa, porque se todo mundo tá pegando eu também quero ter mais. E isso é o que acontece com a gente. A gente quer cada vez mais e às vezes a gente nem precisa daquilo tudo. Às vezes você olha por uma quantidade de sapato, por uma quantidade de roupa que você tem e você fala, nossa, eu preciso de tudo isso, né? Mas a gente, inconscientemente, a gente vai querendo mais. O que é a consequência disso? Isso é um fato, né? Vocês concordam? Isso é um fato, isso acontece. Qual que é a consequência? A consequência disso é que a gente acaba, né, comprando coisas que a gente não tem necessidade, e aí é o consumismo, e a gente acaba fazendo com que as coisas percam o valor. O sentido, o valor no sentido, assim, daquilo, né? Então, assim, poxa, a minha filha, ela tava indo em aniversários porque tinha o bolo, porque tinha os personalizados. Cadê o sentido do encontro com as crianças, de comemorar a vida de alguém? Então, eu acho que essa coisa do consumismo, ela traz essas consequências. As coisas vão perdendo sentido, a gente vê isso em festa de aniversário, Natal, Páscoa, né? E a gente sempre ouve pessoas falando disso, perdeu o sentido, virou só comércio. Tá, mas o que eu tô fazendo para mudar isso? Eu tô junto nesse ciclo, eu tô continuando esse hábito e eu tô passando esse hábito para os meus filhos. Então eu não tô mudando nada, eu só tô reclamando, né? Então, enquanto a gente não faz nada, a gente só reclama, não adianta, né? A gente tem que fazer alguma coisa. Então, a consequência é essa, perde-se o sentido e perde-se também, a gente acaba desvalorizando o nosso dinheiro, porque aí a gente tá usando o nosso dinheiro sem sabedoria. Eu tô ali comprando compulsivamente, eu tô ali comprando coisas que eu não preciso, né? Porque, para me sentir bem, para sentir vitoriosa, para sentir que eu mereço, né? Enquanto outras coisas que tinham que estar sendo trabalhadas realmente não estão, porque não é isso, né? Isso vai fazer o quê? Com que eu me endivide, com que eu fique endividada, com que eu não controle as minhas finanças. E é isso que eu quero passar para os meus filhos, né? Então aí, coloquei umas frases aqui pra gente pensar, né? Eu só ficar de olho nas horas aqui. Então, pra gente pensar o seguinte, será que é aquela questão, né? Será que eu tô ensinando da melhor forma? Por mais que às vezes eu haja assim, eu compre coisas em promoção, eu compre em exagero. Então, como que eu faço para poder ensinar isso da melhor forma? Será que eu tô agindo da melhor forma, né? Eu tô ensinando os limites, eu tô ensinando o verdadeiro valor das coisas. Quando eu e Ricardo, quando a gente chegou em Quebec, éramos só nós dois, a gente ainda não tinha filho. E a gente estudava, então a gente ganhava muito pouco, a gente ganhava um auxílio do governo para estudar logo que nós chegamos lá. E lá tinha um festival de verão, onde a gente tinha possibilidade de ir em shows assim, que a gente nunca pensou em ir aqui no Brasil, porque é muito caro, às vezes as pessoas nem vinham aqui, e quando vinham era caríssimo, os shows eram caríssimos. E aí a gente começou a se planejar para poder ir a esses shows do festival de verão. Então acabou que a gente começou a conseguir ir, né, com o nosso planejamento de estudo e juntando o dinheiro. Os shows não eram tão caros, tá, gente? Mas é porque a gente lá, enquanto estudante, a gente ganhava auxílio e não era muito. Então a gente ia nesses shows e assim, a gente se sentia era uma conquista. Era uma conquista tão grande. Eu falei assim, nossa, eu tô no show do Black Eyed Peas, eu tô no show do Green Day, eu tô no show... Eram shows assim que a gente sempre quis ir. E a gente via que as pessoas de lá não estavam nem aí.
Por quê? Porque elas já estavam acostumadas, para elas não foi uma conquista. Então a gente tem que pensar nisso. Quando eu tô ali, né, dando tudo pro meu filho, comprando tudo que ele quer, alimentando esse consumismo meu, né, que o consumismo é mais nosso do que deles, e passando isso para eles, né, eles não vão dar tanto valor, porque eles não estão conquistando, eles estão ali recebendo tudo da forma mais fácil possível. Então, eu não tô falando, tá, gente? Não vamos confundir. Não é sobre não comprar, não é sobre não dar presentes, não é isso. É sobre ter equilíbrio, sobre ter um equilíbrio nesse consumismo, sobre equilibrar esse excesso de consumo, tá? Sobre gastar o dinheiro com inteligência financeira, com sabedoria e criar recursos para que, por exemplo, hoje... Porque o que acontece, gente? Vamos pensar. Quem é que lota as lojas na época de Natal, na época de Páscoa, na época de Dia das Crianças? Quem lota as lojas e quem consome somos nós, né? Quem é que paga aí, às vezes, brinquedos caríssimos sem poder? Porque eu vejo muita gente pagando, às vezes, um brinquedo caríssimo e dividindo de não sei quantas vezes sem poder. Então, eu acho que o que a gente tem que prestar atenção é que, ao invés disso, vamos criar recursos para que as nossas crianças ajam de forma diferente, usem o dinheiro de forma diferente. Não é dizer para eles, não, você nunca vai poder ter isso. Vai poder sim. Se é uma coisa que ele quer muito, ele vai poder ter. Mas de forma equilibrada, de forma que ele use isso com sabedoria. E como que a gente faz isso? Vamos para a prática, né? Como que a gente faz isso? A gente vai ensinar o quê? O valor do dinheiro, né? E ensinar também que geralmente as coisas têm mais valor, né? Fazem mais sentido quando elas são conquistadas. E que a gente não pode simplesmente achar que pode ter tudo e o dinheiro ficar desvalorizado nesse sentido, ok? Então, primeiro, e isso até tem uma historinha lá do meu canal, que é a primeira historinha, é eles saberem priorizar. Eles saberem que tem coisas que são de necessidade e tem coisas que são da vontade. E quando as coisas são da nossa vontade, tem hora que a gente vai poder ter e tem hora que a gente vai ter que esperar para depois ter. Pra gente não sair fazendo dívida, fazendo confusão e se embolando, né? E achando que eu tive agora nesse momento, eu tô bem. Mas aí lá depois pra frente eu vou me arrepender porque tá faltando, né? Eu não tô conseguindo, eu gastei mais do que eu deveria no Natal, por exemplo. Então, a primeira coisa é isso, é eles entenderem as prioridades, né? O que é que eu tenho que ter, que é da minha necessidade, o que é da minha vontade, ok? E quando eu não puder ter, quais os recursos que eu tenho para conseguir isso depois, então? Então, por exemplo, a criança, muitas vezes, eu conheço crianças que trabalham porque tem crianças que me seguem aqui que são modelos, né? A Fê, que estava aqui, era modelo, estava aqui na live, não sei se ela ainda está. Então, essas crianças têm esse recurso. Outras crianças não têm, porque elas não vão trabalhar. Mas, por exemplo, o meu sobrinho uma vez queria o hoverboard dele. Então, ele abriu mão de ganhar presente no aniversário e pediu a todos que dessem para ele dinheiro de presente. Então, ele criou um recurso para poder conseguir o que ele queria, né? Outra coisa é a mesada ou semanada. Não importa se vocês vão dar o dinheiro mensal ou semanal. Mas esse dinheiro, ele pode servir para isso. E aí entra uma coisa muito legal que pouca gente faz, que é estabelecer um prazo. Porque se você tem que estabelecer uma meta, né? E no caso, criança, a meta é o quê? Eu quero o meu brinquedo, eu quero o hoverboard, ou que nem a minha filha, eu quero a LOL, não sei das quantas, que ela já juntou dinheirinho para comprar a LOL, por exemplo. Então, ela tem uma meta, ela quer aquilo ali. Mas ela tem que estabelecer um prazo, porque ela quer aquilo ali de infinito, ela vai juntar até quando? Então, ela tem que ver quanto que eu vou pegar da minha mesada, né? E aí eu sempre faço a planilhinha com ela da mesada. Quanto que eu vou pegar para eu poder ter isso que eu quero? E quanto tempo eu vou ter que esperar para conseguir isso? E isso é bacana, porque quando a gente faz isso com os filhos,
né? A gente faz essa mesada estabelecendo meta, estabelecendo os prazos para eles conseguirem o que eles querem. Para eles é uma vitória enorme quando eles conseguem o que eles queriam. Eles ficam super felizes. E para a gente também, principalmente para quem não tem o hábito de ter metas e de estipular prazo e de pegar uma porcentagem do que recebe, para isso a gente começa a aprender junto. Que é o que a Nath colocou aí no início sobre ser exemplo, e que eu falei que às vezes, nesse caso, talvez a gente não vai ser o melhor exemplo, pelo contrário, né, inconscientemente, às vezes a gente vai dar o exemplo errado, mas que a gente pode caminhar junto, a gente pode aprender junto. E junto com eles, aí a gente já vai começar a planejar. Eu tenho uma viagem para fazer, então eu vou sentar e vou, já que eu gosto de viajar, por exemplo, eu quero viajar todo ano, então eu vou sentar e vou começar a planejar minha viagem antes, em vez de pegar uma promoção e ficar pagando ad infinito aquela promoção achando que tá fazendo um bom negócio e que no fundo não tá, né? Então é super legal isso. Então são essas coisas. Ajudar eles a perceber o que são as prioridades, o que é da vontade deles. Sendo da vontade, quero muito, mas agora não dá pra gente comprar, né? Porque igual eu falei, não é sobre não comprar. Claro que a gente vai comprar um presente, claro que a gente vai comprar uma coisa que a criança quer, mas é sobre coisas que às vezes ultrapassam, que vão ser aí já no consumismo, que vai ser em excesso, e aí a gente vai estabelecer, né, formas da criança conseguir aquilo, tá? Então, ver o que é da vontade, se ele quer muito. Então, quer muito, então quais são os recursos que a gente vai ter para conseguir isso? E vamos estabelecer, então isso é uma meta, vamos estabelecer um prazo. Em qual prazo? Eu quero ter isso daqui pelo menos, daqui 3 meses eu quero estar com isso. Então, será que vai dar? Então vamos aumentar um pouquinho esse prazo, mas que não fique um prazo infinito, né? Então, eu acho que isso tudo é trabalhado junto com as crianças, deve ser trabalhado junto com as crianças desde pequenininho, para que eles não sigam aí a vida, né, com esses maus hábitos que a gente tem, dessa disputa tão grande, de não entender qual que é a minha real necessidade e o que está ultrapassando a minha necessidade, só porque a mídia está me falando que eu vou ser mais feliz com aquilo, ou só porque eu vi alguém que tem aquilo e é feliz, né? Vamos pensar porque isso é tudo, gente, como eu falei no início, ligado ao nosso inconsciente, ligado ao nosso psicológico, tá? Então, era isso que eu queria falar hoje. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Que eu fiquei aqui falando sozinha. É tão esquisito ficar aqui falando sozinha dessa vez, né? Então, se tiverem alguma pergunta, se quiserem colocar alguma coisa, falar alguma coisa, podem colocar aí, tá bom? Eu vou fazer outras lives com outras pessoas nas sextas-feiras. E também vou colocar uma caixinha nos stories para quem quiser sugerir, né, alguma live, algum tema que ache legal, que queira, que seja uma dificuldade que tem em casa, que queira trabalhar com as crianças, pode colocar lá também, tá bom? Que eu tô aberta e tô ouvindo, assim, né, as demandas pra gente poder falar de coisas bacanas, ok? Então, tá bom. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode mandar também pra mim nas mensagens que eu respondo, tá? Um beijo, bom demais estar aqui com vocês e a gente vai se ver mais vezes. Tchau, pessoal!